Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celso Caldeira, professor titular em endodontia da FOUSP, e vamos dar continuidade ao nosso módulo diagnóstico em endodontia, conversando agora um pouco sobre a etiopatogenia das doenças da polpa e do periápice, que, como nós já adiantamos, toda a classificação dessas doenças da polpa, mesmo essa que a gente utiliza, que ela é baseada numa da Associação Americana de Endodontistas, ela é baseada em sintomatologia que está presente naquele momento, a sintomatologia passada, tudo aquilo que a gente puder coletar do paciente, e também na presença de sinais que podem nos auxiliar a chegar ao diagnóstico mais adequado. Inicialmente, então, vamos falar das doenças relacionadas com o dente em polpa viva. Então, nós vemos aí que a polpa viva normal é aquela que se apresenta sem sintoma nenhum, evidentemente, e a resposta positiva ela é normal aos testes térmicos, ou seja, você tem uma resposta positiva quando da aplicação principalmente do gás refrigerante e que o declínio a essa resposta seja normal. Isso é que caracteriza uma polpa vital. A partir daí, qualquer tipo de alteração, nós vamos inseri-la dentro da classificação, tanto como uma pulpite reversível, o próprio nome já diz pulpite, inflamação da polpa, de uma maneira reversível, ou seja, eu não preciso fazer a cirurgia de acesso, eu tenho uma reversibilidade do processo inflamatório a partir do momento em que eu removo o agente causal. E se isso não acontecer, evidentemente que isso passa por uma pulpite irreversível sintomática ou assintomática, dependendo da condição de dor do paciente. E existem ainda algumas outras características clínicas e radiográficas que podem nos auxiliar na identificação tanto dessas doenças que elas se caracterizam por ter uma forma aguda quando tem dor ou uma forma crônica quando não tem dor, e nós temos algumas características bastante interessantes que nós vamos ver a partir de agora. Então, essa parte serve tanto para a polpa viva e depois nós vamos finalizar colocando as patologias relacionadas com a polpa morta, com a necrose pulpar, onde você não tem sintomatologia nenhuma e a resposta aos testes térmicos, principalmente, é uma resposta negativa. Isso também vai ser diferenciada quando você tem uma sintomatologia, um quadro agudo ou uma ausência de sintomatologia que caracteriza mais um quadro crônico. Se nós pudermos então iniciar sobre aquilo que é normal, uma polpa viva normal ou um dente que é vital, assintomático, né, nós vamos perceber que ele não tem nenhum tipo de sintoma. A resposta aos testes é normal, ou seja, quando eu aplico o calor, aplico o frio, o dente tem que ter uma resposta, né? Mas é uma resposta que ela tem um declínio normal, um declínio rápido, um declínio em que ao remover o agente estimulante, seja um gás refrigerante, seja um bastão de gutapercha, que nós já vimos também, que é pouco utilizado, mas quando eu removo o gás refrigerante, ao fazer meu teste, eu só de tocar o dente e tirar, o paciente relata que ele tem uma sensibilidade, mas logo ele abaixa a mão dizendo que essa sensibilidade passou. Então isso é uma resposta normal aos testes. Clinicamente também a gente tem que avaliar esse paciente. Muitas vezes a polpa pode estar até normal, sem inflamação nenhuma, mas clinicamente esse dente necessitar ter um tratamento endodôntico. Então, normalmente essa polpa viva normal, essas respostas elas são caracterizadas por um aspecto clínico de normalidade, sem a presença de cárie, um dente que tem mantido a sua estrutura. E no exame radiográfico a gente não vê nenhum tipo de alteração. Agora, a partir dessa condição de normalidade de um dente que tem uma polpa viva, isso pode avançar para um processo de pulpite reversível e, nos quadros mais agudos, para uma pulpite irreversível. Então, dentro desse quadro que a gente já mostrou, nós podemos ver que nós temos os quadros reversíveis e irreversíveis. O quadro reversível, tanto o quadro irreversível, ele pode ter uma sintomatologia, ou seja, a pulpite ela pode ser reversível e ela é sintomática também, ou ser uma pulpite irreversível
também sintomática, ou alguns quadros irreversíveis, como esse quadro de ausência de dor, em que você tem uma pulpite reversível assintomática, e outras que são crônicas, você não ter a presença de dor. Então nós vamos acompanhando e vamos passando desde um quadro, a dor é provocada por frio, ela é localizada, ela é rápida, fugaz, né? Isso caracteriza um processo de pulpite irreversível, e o tratamento é um tratamento conservador, aquilo que a gente realiza na dentística. Então você só vai apenas proteger o complexo dentino pulpar. A partir do momento em que a dor vai se tornando espontânea, mal combatida com analgésicos, ela vai tendo uma continuidade de dor, né, aumenta com o calor, todo esse quadro vai levando à irreversibilidade. Isso também pode acontecer com um paciente que tem um dente com exposição pulpar, uma cárie profunda, ou mesmo através de um trauma. Isso pode ter gerado uma exposição pulpar e ele não ter dor a princípio. Mesmo assim, tem a necessidade do tratamento endodôntico pela exposição pulpar e às vezes se caracteriza por uma pulpite irreversível assintomática. Logo a seguir, a gente vê a presença de situações clínicas e radiográficas, são características que normalmente você não tem sintomatologia nessas situações. São processos crônicos, como pólipo pulpar ou uma hiperplasia pulpar, nódulos ou cálculos pulpares e uma calcificação difusa. São processos assintomáticos. E tanto a reabsorção interna como externa também são processos em que a gente observa radiograficamente e que não causam por si só uma sintomatologia. Então, iniciando pela pulpite reversível, a gente percebe que com o frio o declínio é mais lento que o normal, ou seja, ele responde à dor, mas o declínio ele é um pouco mais lento do que o normal. Com o calor, a resposta, em geral, ela é normal quando a gente faz esse tipo de aplicação. E geralmente esse quadro está relacionado a lesões cariosas pouco profundas, ou seja, o tratamento ele é a remoção do irritante e fazer uma boa restauração protegendo esse elemento. E, então é o que vocês geralmente realizam na dentística. Então é um quadro em que você tem processo carioso e a gente atenta para a remoção. Toda essa área escurecida é de dentina alterada, ela tem que ser removida, mantê-la, né, é um risco. E nós, como endodontistas, gostamos bastante, né? Nós vamos ter mais pacientes, né? Se, às vezes, essa ideia de manter a cárie, né, que ela vai se mineralizar, isso acontece em pouquíssimos casos, né, e precisa ser muito bem indicado. Então, nós indicamos que a cárie seja removida por completo, ou seja, deixar toda a região com uma coloração muito parecida com a dentina sadia, que nós já tínhamos no caso, né, como nós vimos no caso anterior, parte da dentina mais paramesial está mais sadia, mas para distal não, você tem um comprometimento já por cárie. E é só fazer uma proteção, evidentemente, que isso é extremamente necessário, e depois fazer a restauração. Esse processo pode avançar. Normalmente, ele caracteriza um aumento da sensibilidade do dente. Então, começa a doer muito com frio, essa dor começa a doer e ser aumentada também com calor, e até que chega em quadros bastante graves, né, do ponto de vista de sensibilidade, de aumento da dor, aquela dor que o paciente não aguenta mais, não passa mais com analgésico, às vezes não pode nem tocar no dente. Isso caracteriza uma pulpite irreversível sintomática. Então, é uma dor intensa, espontânea já. Às vezes dura alguns minutos, depois começa a durar mais do que alguns minutos, algumas horas, nada resolve, e só vai resolver mesmo com o tratamento que a gente chama de pulpectomia, ou seja, eu tenho que fazer a cirurgia de acesso, eu preciso abrir esse dente e remover essa polpa. Só assim a gente vai aliviar o quadro de dor. Então nós percebemos que pode doer muito com frio no início e vai aliviando com frio nos estágios finais, ou seja, no estágio final a dor está tão grande, começa calor e frio, depois só com o calor, o frio até alivia, né, em alguns momentos, por alguns segundos, a dor,
mas logo aquilo já, né, já se completa de sangue novamente e começa a fazer um movimento de tentativa de dilatação daquele conteúdo, daquela polpa que está presa, acondicionada dentro das paredes dentinárias, e isso vai estimular as fibras nervosas e vai gerar, sim, um processo de dor aumentada. Então, o que caracteriza esse processo irreversível ele passa de um processo reversível, em que você tem apenas um aumento do fluxo sanguíneo, né, a tentativa de chegada de elementos de defesa para combater aquela agressão, e a partir daí esse aumento de fluxo vai se aumentando, 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 aquilo começa a entrar dentro da polpa, o sangue vai aumentando, né, vai extravasando dos vasos sanguíneos para o meio do conteúdo pulpar, e vai o que estimulava inicialmente só fibras nervosas do tipo A, que normalmente são aquelas primeiras agredidas, né, estimuladas, que estão na periferia, né, da polpa, mais voltada para a dentina. Então, agride não somente essas, mas também as fibras do tipo C, que estão no meio, no conteúdo pulpar. Então, isso caracteriza um aumento da sensibilidade, um aumento da dor, e acaba havendo uma congestão, tanto do sangue que está penetrando como do sangue que está saindo lá no forame apical. Isso fica congestionado e a partir daí eu não tenho mais entrada nem saída de sangue, né? Sempre uma tentativa de aumentar, de dilatar todo esse conteúdo que é contido pelas paredes dentinárias. Então, isso você tem aquela sensação de latejamento, né, de dor intensa e espontânea, que só será resolvida com a pulpectomia, a cirurgia de acesso à remoção do conteúdo pulpar. Então, no estágio inicial, a dor é muito com frio, nos estágios finais pode aliviar um pouquinho com frio e vai aumentando muito com calor. Ela passa de uma dor provocada para uma dor espontânea, dói um pouco, alguns segundos, alguns minutos, depois algumas horas, e tudo isso será resolvido somente com a pulpectomia. Existe também um quadro que a gente chama de pulpite irreversível, ou seja, o quadro não pode ser revertido do ponto de vista inflamatório, mas não causa dor. Normalmente é uma cárie profunda que foi expondo aos poucos, né, a câmara pulpar, ou um trauma que aconteceu essa exposição da câmara pulpar. Então todo aquele quadro de congestão, de dilatação dos vasos sanguíneos, né, de extravasamento do sangue para toda essa cavidade, ele não fica caracterizado. Então o paciente não tem dor, ou pode ter uma ligeira sensibilidade, principalmente quando ele mastiga sobre esse conteúdo que está exposto. Então, isso pode caracterizar uma pulpite irreversível assintomática, ou seja, existe a necessidade de fazer o tratamento endodôntico, de realizar a pulpectomia, mas o paciente não se apresenta com um quadro de dor. Algumas outras situações ainda de polpa viva estão relacionadas com processos crônicos, como e aí não é um diagnóstico, né, de quadro, é apenas uma constatação de alguma característica clínica que pode ser observada, e mesmo radiográfica, como nessa situação do pólipo pulpar ou uma hiperplasia pulpar, que a gente percebe que tem um tecido sobreposto ao dente. Isso normalmente acontece em dentes com ápice aberto, mas pode acontecer em dentes com ápice fechado também. O dente com ápice aberto, ele favorece a condição de uma inflamação crônica. Então a câmara pulpar fica exposta ao meio bucal, a polpa está viva e normalmente tudo isso está associado a ápices incompletos. O tratamento, vocês vão ver um pouco mais adiante, é um tratamento chamado de apsigênese, onde nós vamos remover a polpa coronária, remover todo esse conteúdo do pólipo pulpar, remove-se a polpa coronária, é colocado uma base de hidróxido de cálcio, né, como a gente usa como medicação, a base de hidroxicálcio, esse dente é restaurado e se aguarda o fechamento fisiológico da polpa. Ou seja, eu mantenho a polpa radicular, só removo a polpa coronária, mantenho a polpa radicular, e assim que esse ápice
fisiologicamente ele estiver fechado, eu posso dar continuidade ao meu tratamento endodôntico, porque aí eu vou ter um anteparo, uma barreira para o dente ser obturado a seguir. Então existe essa condição de pólipo pulpar, que evidentemente quando você não tem esse tecido, ele vai sendo cada vez mais aumentado se ele não tiver um anteparo no dente da arcada oposta. Isso é apenas sendo removido, mas lembre-se que abaixo desse conteúdo, desse tecido, você tem uma polpa vital. Outras condições também podem se caracterizar, que são observações clínicas e radiográficas clínicas ao abrirmos, fazermos a cirurgia de acesso desse dente, mas radiograficamente também isso pode ser observado, como nessa radiografia aqui superior, em que a gente observa, sim, uma presença de um material radiopaco, que é caracterizado por esse nódulo pulpar, que às vezes pode dificultar o nosso acesso aos canais radiculares. Mas, muito provavelmente, esse nódulo pulpar está contido numa polpa viva ainda. Algumas outras situações podem ser observadas, né, como uma calcificação de forma difusa, em que todo o dente vai calcificando. Isso normalmente acontece em casos de trauma, né, em que o suprimento sanguíneo de nutrição da polpa na região apical é diminuído e o dente, para se defender, ele vai formando dente, né? Ele vai formando um conteúdo dentinário. O tratamento pode ser desde um acompanhamento até, muitas vezes, a necessidade da realização de uma pulpectomia. Essa calcificação difusa também a gente pode observar como um aumento ou pode ser chamado de calcificação distrófica. Existem também alguns dados radiográficos que nós podemos observar, que é a reabsorção interna, né, que são as reabsorções, tanto a reabsorção interna como a reabsorção externa. A reabsorção interna, nós percebemos internamente no dente ali, do terço médio para o terço apical, uma área reabsorvida das paredes laterais, né? Isso é proporcionado pela própria polpa, pelo próprio conteúdo pulpar. Na câmara pulpar, quando acontece esse tipo de reabsorção, pode até causar uma alteração que é chamada de mancha rósea. Ao a gente realizar a pulpectomia, essa reabsorção cessa. Evidentemente que nós precisamos deixar um medicamento dentro do dente e depois realizar, né, um melhor preparo, uma melhor desinfecção de tudo isso, né? A polpa está viva, né? Então a gente tem que remover todo esse conteúdo pulpar e a partir daí promover a obturação e essa reabsorção cessa. Já a reabsorção externa normalmente está relacionada com um caso de trauma e ela pode ser inflamatória ou substitutiva, ou seja, ou é uma inflamação na região promovida até por uma alteração no tecido ósseo que vai reabsorvendo o dente e às vezes o osso vai substituindo o dente. Então isso é bem observado, como se o dente tivesse sido corroído, né, reabsorvido. Muitas vezes a polpa ainda está com vitalidade. Às vezes as reabsorções internas se tornam externas e algumas externas podem até se tornar internas e comunicando tanto o conteúdo interno como o conteúdo externo. Então, para a polpa viva, a gente tem essas condições que eu falei para vocês, que são pulpite reversível, irreversível, sintomática ou assintomática, e alguns quadros crônicos, né? Uma pulpite que a gente poderia chamar crônica, mas ela está mais relacionada com observação, algumas características clínicas e radiográficas que podem ser observadas. Agora, esse quadro pode avançar, ele sair de um quadro de polpa viva e ir para um quadro de polpa morta, né? Tanto através de uma necrose ocasionada por alguns atos operatórios, às vezes um superaquecimento durante um preparo pode gerar a mortificação pulpar, às vezes a continuidade de um processo carioso, às vezes um não forramento de uma cavidade profunda, isso pode gerar sim uma necrose pulpar,
mas normalmente, a maioria dos casos, é uma continuidade do processo de cárie, ou seja, a necrose pulpar ela vem em função de uma decomposição de todo o tecido dentinário e de uma agressão a esse tecido pulpar que também vai se decompondo, né, algumas, por algumas situações, ou por liquefação, ou por coagulação, ou por gangrena dessa polpa. Então isso leva a um processo de necrose pulpar, que a grande diferença do processo pulpar quando ele está necrosado, quando a polpa está necrosada, é a presença de micro-organismos. Então nós temos que nos preocupar não só com o processo inflamatório que pode estar decorrente dessa necrose pulpar, mas principalmente com a desinfecção do caso, né? Nós temos que desinfetar um caso que tem a presença de micro-organismos. Num primeiro momento, às vezes você não pode nem ter sintomas, nem nenhuma sintomatologia, mas a resposta está negativa aos testes térmicos. Pode haver alguma alteração de cor nesse elemento dentário e pode haver também, nesse primeiro momento, que a gente caracteriza apenas como um quadro em necrose pulpar, em que você tem uma alteração em nível periapical do ponto de vista radiográfico, como se houvesse uma ligeira perda daquele espaço perissementário, né, daqueles limites na região apical, e você começa a observar a partir daí um aumento da presença de áreas radiolúcidas que vão começar a caracterizar uma lesão periapical. Então, inicialmente, você passa do estágio de necrose pulpar e, a partir daí, dependendo do tipo de micro-organismo que tem, do número, né, quantidade desse micro-organismo, da patogenicidade, da virulência disso, do estado do próprio periápice e da condição do hospedeiro, caracterizar um quadro que fica mais agudo ou mais crônico ou sintomático ou assintomático, que nós vamos ver a seguir. Então, dentre essas doenças do periápice, nós podemos ter inicialmente uma variação, dependendo dessas condições que eu citei para vocês, para um caso com ou sem presença de lesão periapical, sintomático agudo ou assintomático crônico, né? Então, a gente parte dessa necrose pulpar e temos algumas condições de cronicidade, né, ou seja, de ausência de dor, como periodontite assintomática, abscesso crônico, para aqueles que são agudos, como abscesso agudo e periodontite apical sintomática. Normalmente, se a gente perceber por esse quadro, é um processo que ele é linkado, né, um com o outro, ou seja, normalmente ele parte de uma necrose pulpar, polpa morta, ele vai para a periodontite sintomática e pode ir para um processo agudo, ou ele vai para o lado assintomático, vai para o sintomático ou assintomático. No assintomático, ele vai para uma periodontite apical assintomática e depois para um abscesso apical crônico. Existem também, como na polpa viva, algumas características clínicas ou radiográficas que nós devemos observar. Então, num primeiro momento, né, a gente falando de um processo que sai da necrose, em função do número de micro-organismos e todos aqueles outros fatores, ele não vai para um quadro sintomático, não vai para um quadro agudo, então ele é um quadro assintomático. Apenas o periodonto apical tem algum tipo de alteração que a gente pode ver, até radiograficamente uma pequena rarefação, mas ele é assintomático. Mesmo assim, ele tem a necessidade de ser tratado endodonticamente. E a esse tratamento a gente dá o nome de penetração desinfetante. Então, claro, isso é um primeiro momento na fase de esvaziamento desse conteúdo para depois a gente fazer o preparo do canal radicular. Então, a gente sai desse quadro de periodontite assintomática, que ele pode evoluir de periodontite assintomática para um abscesso apical crônico, que também ele pode ter apenas um ligeiro desconforto, mas normalmente é assintomático, mas ele é bem caracterizado pela presença de fístula. Ou seja, tem uma fístula, né, existe uma grande possibilidade de ele ser um abscesso apical crônico. Radiograficamente também algumas pequenas alterações difusas ou circunscritas, mas pequena rarefação, e o tratamento, evidentemente, é o tratamento de esvaziamento para a polpa morta, que nós chamamos de penetração desinfetante. Então, o abscesso crônico é aquele que tem fístula. Tem fístula, abscesso crônico.
tá? Como a gente vê naquelas condições que a gente até já mostrou no caso dos recursos semiotécnicos. Então, está caracterizado aí um abscesso apical crônico em todas essas situações em que a gente fez até o traçado de fístula para ter um detalhe a mais sobre qual dente é responsável por essa condição. A gente pode sair de todo esse quadro crônico e ir para um quadro agudo. Ele pode rapidamente, em função daqueles detalhes que nós já colocamos, partir diretamente para uma periodontite apical sintomática, em que o paciente tem uma sensação de dente instruído, ele é mais sensível à percussão vertical, ou seja, quando eu faço uma percussão vertical, evidentemente que eu tenho, né, o reflexo da dor na parte mais apical. Por que ele tem a sensação de dente destruído? Porque ele tem uma inflamação ali no seu periápice. Essa inflamação tem a presença de líquido e dá ao paciente a sensação que ele está tocando esse dente antes dos outros. Então, é uma periodontite apical sintomática, é um dente que fica com essa sensação de estar extruído. Radiograficamente tem um aumento, né, do espaço perirradicular, pode estar rompida inclusive a laminadura que a gente tem ali, e o paciente tem dor. Até a gente precisa iniciar o tratamento de penetração desinfetante, às vezes tirar-lhe um pouco de oclusão, muitas vezes entrar com um anti-inflamatório, né, para que toda essa condição seja resolvida. Porque se ela não for resolvida, existe uma grande possibilidade, né, de isso avançar num processo mais agudo ainda. Essa periodontite apical sintomática pode ser de origem traumática, a dor é provocada, é quando mastigo, ela é bem localizada no dente que eu tenho essa condição. Pode ser também de origem microbiana, em que a dor pode se tornar até um pouquinho espontânea, né? Um pouquinho espontânea quando é microbiana, pela própria presença do micro-organismo. E ele tem uma extrusão um pouco maior, né? Uma sensibilidade maior à percussão vertical, só que ele não tem edema. A face e a mucosa estão normais. Isso ajuda a gente no nosso diagnóstico, porque quando ele tem edema, ele passa de periodontite apical sintomática para um abscesso apical agudo. Porque ele é mais sensível, ele é sensível à percussão vertical também. Como assim a periodontite apical sintomática pode ser sensível aos dois? Ela é mais sensível à percussão vertical. No caso do abscesso agudo, é mais sensível à percussão horizontal. Por quê? Porque o abscesso vai rompendo, ele vai rompendo as lâminas, o ligamento, a partir do rompimento da laminadura, vai rompendo as fibras do ligamento e vai dando uma condição de desestabilidade ou de instabilidade desse dente dentro do seu elemento de suporte. Então, ele é mais sensível à percussão horizontal, mas também é sensível à percussão vertical. Radiograficamente, normalmente a gente vê um esfumaçamento da laminadura, né? E o tratamento, sim, em si, é uma drenagem. A gente vê um aspecto, às vezes, de alguns abscessos intraorais, alguns abscessos que se tornam extraorais, que você tem esse tipo de abscesso extraoral, o atendimento é em nível hospitalar, tá? Porque pode gerar uma série de problemas, inclusive angina. Então, temos que tomar cuidado. Existem algumas características também clínicas ou radiográficas que a gente pode observar que são relacionadas com polpa morta, como o caso da osteite condensante, né, que é uma hipergênese óssea de causa desconhecida, e radiograficamente ele aparece, né, de uma maneira bem característica. E outras características a gente pode até dizer que a gente pode observar radiograficamente, que é a condição do granuloma apical, que pode ser uma pequena rarefação óssea em nível apical, uma pequena rarefação óssea, como a gente percebe nesse pré-molar, que é um pouco circunscrita, que pode caracterizar o granuloma, como a gente vê a formação de um tecido nessa região em dentes que têm polpa morta. E às vezes esse granuloma também eles podem ser de grande extensão. Nesse caso, à esquerda, a gente percebe que parece um cisto, mas é um granuloma, ou seja, realizado um bom tratamento endodôntico, aguardado algum tempo, havendo a regressão de todo esse processo, que a gente caracteriza como cura, então a gente caracteriza esse processo como um granuloma. Se não houvesse a cura,
poderíamos buscar outra condição, que é a condição de cisto periapical. Mas os granulomas são bem comuns também de serem encontrados. Já os cistos periapicais, clinicamente tem um abaulamento da cortical óssea e radiograficamente a gente percebe uma extensa rarefação, a gente percebe que é bem extensa e às vezes até desloca os dentes, dependendo de onde ela está inserida. A gente percebe até um deslocamento de dentes. Pode haver uma confusão dessa presença do cisto com a presença de um edema, porque ele tem uma cápsula de colágeno que envolve todo aquele material fluido que está epitelizado muitas vezes. E nessas condições, evidentemente que além do tratamento endodôntico, esses dentes, se estiverem com polpa mortificada, a gente precisa fazer uma complementação cirúrgica de remoção desse cisto periapical, tá? De toda essa condição. E aí sim você volta a dar uma condição de normalidade, como a gente tem à direita, mesmo depois de removido esse cisto e de tratado endodonticamente os dentes que estavam envolvidos nessa condição. Então hoje conversamos um pouquinho sobre essa questão de etiopatogenia, da onde surgem e como eu posso caracterizar cada uma dessas condições. Esse quadro está disponível, quem não tiver isso à disposição pode me pedir através dos comentários que eu envio via e-mail. E estamos mais uma vez à disposição, um grande abraço a todos e muita coisa que a gente aprende do diagnóstico é no dia a dia. É fazendo cada vez mais casos, é estando diante de mais pacientes para entender um pouquinho como é que se caracteriza todo esse processo. Então, um grande abraço a todos.